Muita gente tem me perguntado como é a carreira de assessor, como é a vida de um assessor. Vamos descobrir? O Hélio está aqui com a gente para contar como foi o início da carreira dele, como é trabalhar na Conexão BR Investimentos. Ele está em reunião, mas eu acho que ele tem um minutinho para falar com a gente. Só um... Hélio, tudo bem? Tudo. Você pode conversar com a gente um minutinho? Opa, contar para o pessoal como é que é a carreira de assessor? Vamos lá. Deixa eu ver as coisas aqui. Vamos lá. Esse é o Hélio, um dos nossos partners, assessor de carreira. Está com a gente há 4 anos e vai contar para a gente, né, um pouco mais sobre essa carreira em assessoria e como ele construiu essa trajetória de 4 anos aqui com a gente. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Hélio, por favor. Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Quem é o Hélio? Tá legal. Bom, eu sou... Bom, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, paulistano, nasci e cresci aqui. Como um bom paulistano, assim, hobbies, eu tenho hobbies urbanos, né? E eu frequentava clube, como todo bairro tinha. Comecei a jogar bola com a molecada, mas minha paixão é nadar. Então eu nado desde pequeno. Quando tenho um tempo, estou sócio de outro clube só para poder nadar. Então meu hobby é nadar, cair na água e me distrair. Fiz engenharia, né? Sou engenheiro mecânico automobilístico de formação. E era a minha paixão também, automóvel sempre foi, e assistir corrida em Interlagos era uma outra coisa que eu sempre gostava. E queria trabalhar com isso e me dediquei realmente, trabalhei 29 anos com isso na minha vida. Me formei em engenheiro mecânico automobilístico e trabalhei na área de automobilística mesmo. Trabalhei numa fornecedora de montadora por 9 anos, depois numa montadora por 20 anos. Acabei tendo, pela carreira que fiz, tendo 2 indicações para 2 assignments internacionais, né? Então, morei 2 anos na Alemanha, 4 anos e meio no Japão, para participar de projetos que a montadora tinha para lançar aqui no Brasil, como representante da engenharia, e sempre na engenharia, né? Nunca saí da área da engenharia. E depois que voltei do Japão, já estava no mundo corporativo há muito tempo e já estava pensando até na minha vontade de sair, né, de ter uma vida um pouco mais dependente. Conheci o Eric Belletti, da CXBR, e fui fazer curso com ele primeiro, para me interessar em investimentos, né. Falei, eu precisava começar a pensar aonde eu ia aplicar o meu dinheiro que eu tinha acumulado ao longo da carreira. E entrei de cliente da CXBR, gostei, né? E aí comecei a me interessar não só pelos meus investimentos, mas pela área, né? Eu comecei a gostar do esquema do escritório, né? De como a empresa tratava os clientes e os investimentos. E depois, acho que de uns 4 ou 5 anos como cliente, eu acabei saindo da área corporativa, porque eu não queria mais, principalmente o compromisso, aquela história de você estar sempre com horário fixo para entrar, sair, aquela história toda, enfim, e é tudo muito preso, né? Você não tem muita liberdade como profissional, chega uma certa hora que você começa a não querer mais aquele tipo de situação. Eu saí do mundo corporativo e o Eric me convidou para ser sócio do escritório. Eu, na hora, topei, só que eu falei, poxa, mas eu sou engenheiro, ok, números, essas coisas são muito relacionadas. Mas é outra área, né? A área financeira. Eu já estava há alguns anos já cuidando dos meus investimentos, mas era isso, né? Então comecei a estudar, me dedicar a fazer a formação na área. E aí eu acabei entrando como sócio, né, da XXBR. E o que me encantou, principalmente, eu poder, além de continuar cuidando dos meus investimentos, que já estavam todos na XXBR, cuidar também dos investimentos, primeiro dos meus familiares, dos meus amigos. A coisa começou a crescer e eu comecei a me empolgar, e por ter flexibilidade, ser uma coisa um pouco mais dinâmica, você ter um pouco mais de voz ativa, né? Você poder escolher o que você prefere trabalhar, os teus horários, as tuas opções de vida começam a melhorar, não ter mais aquela história de ter que trabalhar de roupa social, ter horário fixo, que isso é uma coisa que me incomodava também, né? Muitos anos trabalhando assim. Então, assim, foi por isso que eu acabei entrando nessa área e saindo do mundo corporativo, que era uma coisa que eu não queria mais para mim.
Então, na realidade, eu entrei também, chegou um momento também que eu falei, poxa, será que eu não consigo expandir mais, né? Então agora eu estou repensando, né? Porque chegou uma hora que você acha que, pô, limitou e agora não tem mais para onde ir. Então acho que agora é a hora de eu tentar dar um outro pulo, né? Porque eu dei um pulo legal, montei uma carteira média, não é uma carteira grande, é uma carteira média. E então agora eu tenho que ou dar outro pulo para a coisa subir. Um primeiro passo foi entrar como partner, né, na empresa. E agora eu estou tentando agora, que nem as reuniões que eu estou fazendo e tal, justamente para tentar ir para o segundo passo, né? Ou seja, aumentar minha carteira, mas aí aumentar os negócios, que eu estou fazendo reunião direto com Junqueira, aumentar os negócios fora dos investimentos, né? Que é uma coisa que eu tenho vida, eu tenho pouco, né? Eu só tenho duas apólices só emitidas, então isso é uma coisa que ou eu tenho, né, consigo melhorar ou, né, eu vou ficar estancado no mesmo patamar. Então é uma coisa sempre dinâmica, né? A gente acha, chegamos, aí é só continuar fazendo a mesma coisa que você vai. Não, aí tem que estar sempre... E isso é algo que para mim, por exemplo, eu não falei, eu estou com 61 anos, né? Mas é uma coisa que está me motivando muito, ou seja, eu estava... No mundo corporativo, você chega uma hora que você, por mais que você faça, você não sai mais daquele... Você pode até progredir na carreira, mas não é algo que vai te levar a alguma coisa. Então, quando você está sendo desafiado, né, você se sente vivo, até ativo, né, que é uma coisa bacana. E não necessariamente daquele horário fixo, mas tem dias que eu fico à noite com o cliente, não tem problema. Tem dia que à tarde eu vou nadar. Né? Então, aí você, até para dar uma... Tem tardes que você está com a cabeça tão cheia e fala, hoje eu não vou mais trabalhar, ponto, chega. E vou fazer outra coisa, ou em casa vou montar um negócio, né? Porque eu gosto de montar as coisinhas e tal, e vou desligar. Tem essa opção agora que eu achei muito legal, que eu estou meio home office, meio em loco, né? Que eu acho que é bacana, que aí você faz né? Eu tenho contato com os outros, mas durante a semana eu tenho 3 dias que eu trabalho em casa. Como eu não tenho, na minha faixa etária, quem está muito tempo no mundo corporativo, meus filhos não moram mais com a gente, eu tenho liberdade em casa, não tenho criança indo para um lado para o outro, não tenho bicho em casa, então eu sento e trabalho. E aí trabalho, e aí o teu trabalho rende mais em um tempo menor. Que você não precisa ficar 8 horas para fazer uma coisa, porque quando você senta, você está com a cabeça melhor e você vai lá e trabalha. É uma coisa que no mundo corporativo você tem que estar sentado aquelas horas lá e não tem jeito, né? Mesmo você estando produtivo ou não. Então isso é uma coisa que eu acho bacana e é uma coisa que eu espero agora dar o segundo passo, né? O terceiro passo, que já dei alguns passos na carreira. Eu acho que estou com segurança suficiente na parte de investimentos, né? Mas tem que ir para as outras áreas também para ver se expande mais meu net. Então, uma coisa que me encantou muito, que eu estava no mundo corporativo, às vezes quando você está trabalhando, mesmo eu trabalho numa grande empresa, você vê os produtos assim, era uma área automobilística, você vê os produtos andando de um lado, pô, participei e tal, legal, mas e aí, né? O que eu fiz, né? Então, nesse trabalho, você vê realmente a tua ajuda, né? O quanto você pode ajudar as pessoas a ter um futuro melhor, uma garantia de vida mais tranquila, né? Tem muitos clientes e muitos amigos, né? Que já estavam numa idade já que, em fim de carreira, então como vai se programar para ter uma aposentadoria mais tranquila, ajudar as pessoas a terem um rendimento melhor e você vê que aquilo realmente está acontecendo, né? Então você diretamente está ajudando a vida das pessoas que estão em seu torno, no seu redor. Eu acho isso uma coisa maravilhosa que tá, assim, me incentivou muito a entrar e depois a permanecer nesse ramo. E no nosso escritório, eu acho que isso é bem legal, porque a gente tem uma visão muito bacana do cliente, assim, né? A gente sempre tenta trabalhar com ativos e produtos em geral, que não só vão dar rendimento para o escritório, mas sim vão realmente fazer diferença para o cliente, né? Então foi isso uma coisa que me atraiu muito e que, até por isso que eu escolhi o escritório que eu estou e não saio daqui por esse motivo. Então, assim, em resumo, eu acho, para quem quer ser protagonista da sua própria história, protagonista e ser importante, protagonista para as pessoas, né, que gostam de se relacionar, que gostam de fazer diferença para as pessoas, acho que essa carreira certa, é uma coisa bem legal para se fazer.
e o nosso escritório é um escritório que é bem bacana nesse aspecto. E, bom, isso sou eu e eu queria agradecer, né? Um abraço para todo mundo. Muito bom. Vocês usarem propaganda, eu vou cobrar. Legal, Muito bom, Hélio. muito Não, bom. ficou excelente. Ó.